Hoje vamos estar começando o nosso primeiro episódio do Histórias que Marcam. E hoje a nossa primeira convidada é nada mais nada menos que Dona Creuza, mas particularmente para os mais próximos, os íntimos, assim como eu, podemos chamar de Creuza, né? Então vamos começar um bate-papo e saber mais sobre a história de Creuza, né, que tem muito a nos oferecer. E vamos começar com algumas perguntas, né? E espero que prestem atenção, porque aqui tem muito a repassar para a gente, né? A gente prestando atenção, a gente temos muito bem o que aprender com isso, com toda essa história, né? A primeira pergunta, Cris, que eu queria fazer é uma dúvida, na verdade, né? Porque, tipo assim, já a gente se conhece há um bom tempo e tal, a história desde molequinho e tal, mas de onde veio, de onde é, de que naturalidade, né? De onde nasceu e tal? Foi sempre aqui de Sapé ou, sei lá, não lembro, assim, dessa transição de mudança, não me recordo disso, né? Então, foi daqui mesmo ou não sei. Eu sou paulista. Eu nasci e me criei em São Paulo, eu e mais 4 irmãos. Só que meu pai faleceu com 42 anos e a minha mãe começou a vir para a Bahia para dar providência na documentação dela para uma aposentadoria. E quando eu tinha 18 anos, meu pai faleceu, eu tinha 8 anos. Aí, quando eu tinha 18 anos, a minha mãe veio para a Bahia e trouxe exclusivamente eu para a companhia. Desde que ela me trouxe para a companhia, eu andei muito. Comecei a trabalhar, deixei de estudar quando criança e comecei a trabalhar como doméstica com uma mulher que o marido dela trabalhava na Odebrecht, Dona Rosa. Aí ela me levou para São Luís do Maranhão, para Goiás, voltou a São Paulo em Presidente Prudente e depois nós moramos em São Luís, 2 anos em São Luís, praticamente na cidade onde morreu Ronaldo Rosedar, um cantor muito famoso. Sim. Daí para lá eu trabalhei com ela, sofri muito, muita humilhação, muitos maus tratos, de modos que eu saí de São Luís do Maranhão fugida. Lá em São Luís do Maranhão, meu nome era Creuzinha de Açúcar. Eu era muito dócil, era muito carinhosa, mas como nós temos um lado bom, um lado doce, e ele amarga com o tempo, se possível, aconteceu isso comigo. Meu lado amargou, fiquei mais amarga, mais cansada. Eu vim para a Bahia e como eu sempre tive vontade de voltar a estudar, eu voltei a estudar. Fiz o concurso de agente de saúde e passei em primeiro lugar, porque eu sempre quis estudar. Só que nesse concurso de agente de saúde, usando a política, me tiraram com inúmeras calúnias. Entendi. Mas valeu a pena. Que bom. Porque aí eu fui estudar novamente. Aí eu fiz o concurso, eu fiz o curso de técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica, estudei bastante, fiz magistério, ensinei durante 10 anos. Sim. E depois fiz a faculdade de serviço social. Então eu fiz bacharelado em serviço social. Estudei bastante também. Trabalhei muitos anos como técnica de enfermagem, cujo eu não pude nem exercitar o meu curso de assistente social. Logo com esse curso, eu fui fazer a pós-graduação em psicologia clínica. Só que eu parei de fazer a psicologia, a pós-graduação, já no último semestre, por falta de condições financeiras. Mas eu vou estar me dando a ousadia de pegar uma almofada para colocar aqui atrás, para eu me sentir mais confortável, me sentir mais em casa, né? Com licença, viu, Creuza?
À vontade. Devido a essa história aí, mediante tudo, essas coisas que tu falou, né? Queria saber mais sobre, tipo, sobre a tua infância, onde, como viveu, como foi, se foi uma infância Minha difícil. infância em São Paulo foi uma infância muito boa com meus irmãos. Nós tínhamos assim, meu pai era muito rígido. Inclusive eu estudei em uma escola que nós não podíamos bocejar. Caso nós bocejássemos na sala de aula, a professora nos colocava para fora da sala, porque ela achava que se tivesse com sono, o lugar de dormir era em casa. E assim, eu tive uma infância muito boa, muito agradável. E quando meu pai era vivo, ele levava a gente para passear. Meu pai, ele vendia verdura. Então nós íamos diretamente na chácara. Em São Paulo tem muita chácara, muitos japoneses que plantam. Então nós íamos para a chácara buscar as verduras. Ia para a feira. Meu pai ia para a feira, eram as feiras muito grandes. E meu pai vendia verdura e nós íamos com ele. Era muito bom. Eu tive uma infância agradável. A minha adolescência também não foi tão agradável, mas também não foi ruim. Sim. Agora, a minha juventude foi um tanto complicada. Uma questão aí que pra gente dar continuidade e completar isso, né? A gente sabe que temos uma paulista aí, né? Creuza paulista, e que teve uma infância não tão ruim, né? Tipo assim, porque sabemos que algumas pessoas têm uma história, uma infância assim, vivida difícil, né? Mas aí temos o que? Uma paulista, uma pessoa que tem uma história, uma infância não tão ruim, e que depois, né, de um tempo que se tornou que mãe de 2 filhos, né? Temos aí 2 Exato. filhos. E aí, como foi essa questão aí de ter 2 filhos e tal, como tu falou também sobre a questão de fazer magistério, ter alguns cursos, algumas coisas, né, algumas profissões. E é massa isso daí, mas isso daí foi o quê? Antes ou depois dos filhos? Foi antes e durante. Antes eu tinha vontade de estudar. E aí, assim, não casei, me enrolei, tive um relacionamento com o tal que hoje é meu marido, e ele achava que eu não deveria estudar. Eu realmente obedeci. Só que, passado dias, ele saía muito à noite e eu saí à noite para estudar escondido. Eu encontrei ele com um outro relacionamento. Aí eu tomei uma decisão definitiva, voltei a estudar. Nesse meio tempo, eu já tinha meu menino, Carlinhos, que estava com 3 anos, e Caterine com 3 meses. Aí tomei uma decisão. Um choque de realidade, né? Foi preciso. Exatamente. Tomei uma decisão. Daí para lá, minha vida foi só para frente. Estudando, trabalhando. Foi muito bom, porque eu tive um amplo conhecimento, o qual eu pude passar também para muita gente, e hoje estou aqui. Quer dizer, lutei muito, né? Quis me aposentar, deu trabalho, mas eu consegui pelo LOAS. Hoje eu sou uma pessoa que tem diabetes, tipo 2, hipertensão. Tem uma vidazinha assim meio complicada, porque dias eu tô boa e dias eu tô ruim. Sim. Como se fosse uma roda gigante, né? Às vezes tá lá em cima, às vezes tá cá embaixo. É aquela oscilação, né? Dias bons, dias não tão bons. Exatamente. Né? Mas assim, desafios, né? Tipo assim, porque ter filhos, ter a questão de um relacionamento, né? Da forma qual tu falou, e ter que estudar, né? Que isso é massa, a motivação, né? Que mediante tudo isso, mesmo tendo filho, mesmo tendo essa questão do relacionamento, que esse choque de realidade foi depois, né? Que nesse caso te motivou, te levou a seguir, trilhar um novo rumo, um novo caminho. E isso foi bom, de uma forma positiva, aconteceu. Agora, para mim foi muito bom ter que
que educar os meninos estudando e trabalhando, porque era assim, uma coisa muito séria, muito pesada. Ensinava inúmeras coisas para meus filhos. Hoje, assim, tenho só que agradecer. Caterina é formada em cultura pela Faculdade Federal, né, da Sim. Bahia, e Carlinhos é formado em Educação Física pela Unip, em São Paulo. Então, assim, quando eu tive esse choque de realidade que eu levei para a vida, foi mesmo para a vida inteira, porque eu usei com os meus meninos e comigo também. Massa. Massa. Outra questão também que tu falou sobre empregos, né? Trabalhos aqui na cidade de Sapé, né? Que alguns que foram desafiadores também, né? Foi muito desafiador. Sim. Inclusive, aqui eu acho assim, o racismo realmente existe, mas aqui foi bem maior o racismo para mim, porque eu sempre fui uma pessoa super inteligente. Capaz, né? Caso hoje eu já não sou mais, eu cansei, eu achei que não valia a pena, mas eu estudava muito, eu sempre tinha assim desafios em concursos e eu passava. Hoje eu já não sei se eu sou capaz, porque eu me desgostei. Não sei se vai concordar comigo, mas eu entendo assim que algumas vezes, em alguns momentos, a gente tem a limitação de perspectiva, né? A gente acha que aquilo não é possível pra gente, acha que a gente não é capaz de fazer aquilo, de conquistar aquilo e de estar naquele lugar. Tipo assim, aquilo não é pra mim. Eu acho que comigo não vai dar certo, né? Que com outras pessoas pode. A gente acaba se limitando, né? Por mais que eu me limitasse, eu sempre tinha a ousadia de ir adiante. Agora sim, quando eu chegava, geralmente, aqui eu fui taxada, a princípio, como aquela nega ousada, porque tudo eu queria saber, tudo eu fazia, eu ia adiante, eu arrumava meus meninos assim, porque esse tempo eu já tinha filho. Eu arrumava meus meninos muito bem arrumados, eles eram apresentáveis em qualquer lugar. Então as pessoas achavam que eu era muito ousada, muito atrevida. E eu não tinha limitação com relação a mim mesma. A limitação era dada pelas pessoas. Mas é só pra ressaltar aqui que aqui é um sítio, né? Tem galinhas, tem alguns Porcos, animais, né? E esse som aí são os porcos daqui do sítio, né? E é isso, Cris. Tem algumas outras perguntas também. E é massa também essa questão, tipo assim, as pessoas te olharem e dizer e falarem que uma preta ousada, né? Imagine se fosse uma preta encostada e, tipo assim, sem essa garra, né? De achar assim que mesmo, às vezes, pensando que não é capaz, mas mesmo assim insistir e tentar e conseguir, com né? Conseguir. certeza. Imagina, né? Eu acho isso massa também. Que bom que foi vista como uma preta ousada, né? Que foi lá, fez Cujo até acontecer. hoje as pessoas têm essa indignação, aquela Creusa ousada. Eu sou tida como aquela Creusa ousada. Então, houve muita gente que dizia, eu não gosto daquela Creusa, mas porque assim, tudo que eles desenvolviam, eu tinha ousadia de ir à frente, de tentar, de dizer, eu posso. Só que naquele tempo, era bem pior do que hoje. Quando você tentava fazer alguma coisa, você era ousado, você era atrevido. Hoje eu acho que eu me acomodei e eu já não penso mais assim. E a maneira em que eu criei meus filhos, eu acho assim, foi super interessante, porque eles não pensam assim, eles vão adiante, o que eles tiverem que fazer, Massa. eles fazem. Como você mesmo conhece, Sim. Caterina é muito ousada. Então, assim, eles não têm a timidez, eles não têm Eles, a dor que eu tinha. eles não se limitam, né? Eles, Não. tipo assim, eles simplesmente vai lá e vai dar cara pra fazer. Eu acho que eu já cheguei até a conversar contigo, né? Tipo assim, em nossas conversas que às vezes temos,
tipo assim, tua ousadia, como as pessoas dizem que tu é ousada, imagine se tu não tivesse essa ousadia, né? Eu acho que teus filhos, Carlos e Caterine, teriam esse pensamento limitado, tipo assim, É, por ver que tu não conseguiu, por ver que tu não foi adiante, não teve essa ousadia, eles também poderiam não ter. Mas aí o que eu sempre converso é, tipo assim, se hoje em dia temos, no geral, a gente, todos nós, principalmente nós negros, temos essa liberdade, essa liberdade um pouco mais afrouxada, é porque pessoas lutaram, né? exato. Pessoas morreram, pessoas passaram situações que hoje em dia a gente tem uma situação mais afrouxada. Porém, não é 100%, porque existe o preconceito ainda, né? Ainda Com existe muito certeza. preconceito que para muita gente não deve estar em alguns lugares, Com certeza. né? E eu estava sempre em alguns lugares, os quais eram assim, para pessoas que pudessem, assim, tipo, aceitar um aniversário de uma pessoa branca e bem arrumada, eu fazia de tudo, porque meus meninos tinham que estar impecáveis. Brincava com todos os outros meninos, educação muito, muito afinada, muito bem, e hoje em dia eu agradeço pelo que eu fiz com os meus filhos. Eu realmente eduquei eles com uma cultura em que eles podem se apresentar em qualquer lugar. Massa. Eu já comentei sobre isso, eu acho, se eu não me engano, não sei se foi contigo. Mas assim, eu tenho muitos sobrinhos, né? E uma delas é, tipo assim, é uma que tá evoluindo e eu, tipo assim, eu vejo possibilidades, né, pra ela, eu vejo capacidade. Só que, tipo assim, às vezes lá, assim como pra mim, né, faltou incentivos, só que ela vive no mesmo ciclo que eu vivia. São pessoas assim que não foram adiante, pessoas que não lutaram, pessoas que não têm um pensamento no qual eu tenho hoje, que muitas pessoas têm, né? E tipo assim, se Uhum, não tiver alguém pra falar pra eles, principalmente pra essa que eu tô falando, vai ter aquele mesmo pensamento limitado como eles. Né? Vai achar que não é capaz, aliás, nem vai tentar. Aí eu sempre converso com ela, explico para ela, né? Porque se depender de muitos, né, que querem estar e muitos que até estão acima da gente, se depender dessas pessoas, se depender dessas pessoas, a gente não pode chegar lá, a gente não pode ocupar aquele espaço, né? Porque aquele espaço é como se fosse só para pessoas superiores a gente, né? Aí eu sempre falo para ela que, tipo assim, que para nós, negros e pobres, é mais difícil, né? Mais difícil, porque a gente tem que batalhar muito para chegar em lugares que outros chegam, mas muitos desses não tiveram metade do esforço que a gente precisa fazer, né, para conquistar aquele lugar, para estar naquele lugar. E eu falo para ela sempre, estuda porque, né, pessoas da nossa classe assim, né, que não temos uma condição, não temos uma condição financeira, somos pessoas bem estruturadas financeiramente, digamos assim. É difícil, né? A única coisa que pode nos ajudar é o estudo. Não é hoje, tudo e incentivo também. incentivo também. Eu achava assim, era de suma importância que eu incentivasse os meus filhos, como, por exemplo, Caterine foi rainha do amendoim, rainha do milho, porque assim, quando eles davam um convite para vender, para ver se chegava à conclusão de ser rainha, eu particularmente ia pegar o convite e eu vendia. Eu Massa. vendia para todo mundo e tinha assim aquele incentivo grande. Ela é muito tímida, hoje em dia ela é tímida, mas não tanto quanto era quando criança. E eu ajudava Às muito. vezes olhando isso, a gente fala, é uma besteira, é só uma apresentaçãozinha. Gente, mas Hum, isso é importante, né? Isso daí a gente muito, vê. Tipo muito. assim, imagine eu tendo esse incentivo, né? De uma mãe, de minha mãe, no caso. A uma apresentação, alguma coisa, e ela me incentivar a dizer, vai, que faz, correr atrás, junto comigo, não, entendeu? Eu acho que isso daí é nos mínimos detalhes que a gente acaba influenciando para a pessoa ser alguma coisa maior. Imagine saber que tem um apoio, né, para tudo, né? Ah, tem uma apresentação, vai e faça aqui não sei o quê, porque isso daí, querendo ou não, isso como se destrinchasse a gente. Tipo assim, a Com gente certeza. vai dando a cara a tapa, vai fazendo mesmo, entendeu? E muitas das vezes eu chegava na frente do espelho, eu nunca gostei de maquiagem, de pintura no rosto, mas eu chegava na frente do espelho
dava a elas maquiagem e dizia a ela: você é linda, você é uma negra linda. Ela, até hoje, ela tem isso dentro dela, ela se acha toda Sim, poderosa. empoderada, toda empoderada. Acho massa isso nela também. Isso aí foi incentivo de criança, porque se você não faz esse incentivo, a criança sempre cresce achando que ela é uma das últimas pessoas do universo. E não é assim. Você tem que incentivar. Eu me lembro que quando ela tinha 12 anos, eu perguntei a ela: você quer alisar o cabelo? Ela falou: eu quero experimentar. Ela experimentou, foi uma época em que ela passava na rua e todo mundo: Creuza, Caterina é linda. E isso aí já incentivava. Sim. Chegava em casa, também incentivava: você é muito bonita. Hoje em dia ela usa o cabelo de todas as maneiras que ela quer. Porque Ela muda de forma radical. Ela corta o cabelo, deixa assim baixinho, pinta o cabelo, tipo assim, não tem medo. Ela não se importa. Eu sempre achei massa isso. Que eu falo com Nina assim: se eu fosse uma mulher e ela fosse um homem, eu queria que ela fosse meu namorado. Porque assim, ela quer, ela faz. Ela com não tá nem aí certeza, pra opinião. Ela, tipo assim, ela não quer uma sugestão. ela Ela vai e faz. Ela tá com o cabelo curtinho. Então, não é difícil. Amanhã ela tá com uma trança comprida. É Não é? muito interessante. Então, para mim, com todos os obstáculos que eu tive, todas as coisas erradas e ruins, a melhor que eu faria novamente seria criar os meus filhos. Carlinhos mora em São Paulo, Carlinhos é empoderado, Carlinhos pode, Carlinhos é muito importante, as pessoas chamam seu Carlos. Aí ele estava me dizendo: ó mãe, lá na Bahia as pessoas não dão valor a gente. Não, Aqui infelizmente não. as pessoas chamam, me dão um bom dia, seu Carlos. Seu Carlos, o senhor. E quando eu chego na Bahia, eu me sinto o Carlinhos. Aqui eu me sinto seu Carlos. Entendo. Então, assim, você tem que dar asas para eles voarem para outros lugares e conhecer o princípio dele no lugar onde ele está e o desenvolver dele aonde ele vai. É porque, infelizmente, crescer onde a gente nasceu, onde a gente vive, é difícil, porque as pessoas, muitas delas, elas limitam muito a gente. Algumas pessoas, elas não querem que sejamos maiores que ela. Com Muitos até certeza. vê a nossa capacidade de ser grande, Muito por isso. mas eles não querem. É. Eles não querem. E, tipo assim, a gente, às vezes, precisamos sair da nossa zona de conforto, da nossa cidade, né? Às vezes, até deixar a nossa família não esquecer. Mas, assim, para crescer, às vezes a gente precisa ir para outros lugares. Porque, infelizmente, cidade pequena, né? Algumas coisas que acabam nos limitando e tendo essa dificuldade, né? De crescer, de ser alguém maior, de conquistar coisas maiores, né? E, às vezes, precisamos realmente sair, né? Para crescer lá fora. Se hoje eu pudesse, assim, dar um conselho a mães que veio de baixo, mães que veio sem incentivo nenhum, eu diria a elas: estejam sempre do lado dos seus filhos, para que eles sejam adultos que realmente sabem o que quer. Porque quando eles eram pequenos, não tinham, quando eles eram crianças, não tinha essas coisas de que você não pode porque você é criança. Não, você vai fazer. Você vai fazer, vai tentar e vai conseguir. Hoje em dia eu fico olhando a maneira em que minha filha é e eu fico pensando: isso tudo é culpa minha. Culpa minha, porque Sim. embora eu tenha sido assim muito podada com muita coisa na minha vida, eu não deixei que os meus filhos fossem podados. Sempre assim como você está dizendo a respeito dela mudar o Sim. cabelo, mudar o Forma radical, ritmo né? dela. Eu ensinava ela, eu trabalhava como técnica de enfermagem, não tinha muito tempo de tomar conta dela. Mas quando eu chegava à noite, antes de eu ir para o colégio, que eu estudava à noite também, antes de eu ir para o colégio, nós conversávamos muito. Eu dizia assim: se você tiver que fazer alguma coisa, você não tem que pensar nos outros, você tem que pensar em você. Vai ser bom para você? Você quer fazer?
então você vai à luta. Porque hoje nós tocamos muito nesse negócio de hoje, mas nós somos todos muito limitados. Sim. Nós temos Sim. vergonha da sociedade, nós temos medo do que a sociedade vai dizer. É porque a gente espera muito a aprovação do outro, né? Da sociedade, no geral. Né? Tipo assim, será que isso vai... A gente não agrada ninguém, sabe? Porque, tipo assim, eu tenho meu... Hoje eu só tenho mãe, né? Mas imagine que eu tivesse pai e mãe, e tem eu. Eu quero... Meu pai quer que eu seja uma coisa, minha mãe quer que eu seja outra, e tem eu e eu. O que eu quero ser. Exato. Né? Porque às vezes a gente quer suprir a expectativa do outro, e tipo assim, a gente acaba esquecendo de ser o que a gente quer ser, né? E de alguma forma a gente vai, como é que diz? De alguma forma a gente vai deixar de dar orgulho a alguém, a gente vai frustrar alguém, né? Porque, tipo assim, meu pai queria que eu fosse uma coisa, minha mãe queria que eu fosse uma coisa, mas eu não fui nada do que eles queriam que eu fosse. E se eu não fizer, e se eu fizer o que eles querem, eu vou acabar me frustrando porque eu não tô sendo o que eu quero, né? Tem essa questão também. Eu acho que o que me ajudou muito foi ter assistido inúmeras vezes aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos. Ainda não assisti, mas vou assistir. Ele é muito interessante. O filho quer ser um ator e o pai quer que ele seja um médico. Na verdade, você tem que deixar a pessoa se desenvolver. Que ela seja o que ela quiser. Na verdade, quando foi para a Caterine fazer o vestibular, eu queria que ela fizesse psicologia. Mas ela chegou aqui um dia muito empolgada e me disse: meu objetivo é passar no vestibular, independente do que seja, eu vá fazer. E ela realmente fez cultura, ela se amarra no que ela fez, ela gosta. Já Carlinhos eu não pude opinar, porque ele foi para São Paulo e lá ele decidiu o que é que ele queria fazer. E quando ele decidiu, ele teve a decisão dele, fez, e diz ele que é muito feliz no que fez. Então, assim, é uma coisa muito importante você chegar aqui, um exemplo, você chegar aqui e dizer assim: eu quero tomar um chá. E as pessoas, não, porque você vai tomar café, porque café desperta. Não existe isso. Você vai tomar o chá porque foi o que o seu incentivo pediu. Sim, agora uma questão que tu falou, tipo assim, que queria que Nini fizesse. Nini, pra quem não sabe, é Caterine, a filha dela que a gente tá falando. Queria que ela fizesse psicologia. Mas assim, imagina que ela fizesse, se ela fizesse psicologia. E, tipo assim, ela não queria, mas ela passou e fez porque eu queria, né? Ela estaria realizando o teu sonho, e não dela. Não dela. Imagina ela trabalhasse naquilo porque então, tu queria. Por isso que eu não me opus. Porque assim, sim, se eu falasse alguma coisa, talvez ela fizesse para me agradar. Sim. E como eu não disse nada, ela fez o que agradou a ela. E valeu a pena, né? Valeu, porque além dela gostar, é uma coisa que ela vai à luta, ela tem a ousadia dela, ela se sente super importante porque fez a faculdade. Então, eu acho assim, foi muito interessante. E ela fez a UFRB, que eu acho assim maravilhoso quem tem capacidade de fazer o UFRB. Uma coisa assim, é porque eu tenho mais uma relação, conheço o Carlos, né, Carlinhos, mas eu tenho uma relação assim, muito mais assim, com Nini, né, com Caterine. E assim, eu vejo, né, que a Nini, antes de eu ter esse vínculo, porque eu sempre conheci Nini, minhas irmãs faziam tranças, né, e ela sempre ia lá. Que inclusive aqui na cidade, né, principalmente aqui na Água Branca, aqui onde a gente mora, difícil era ver alguém com black. E ver alguém com black, imagine só uma pessoa com cabelo lá em cima, aqui pros outros era assim, né? Cabelo lá em cima, e Nini, né? Imagine enfrentar tudo isso, tipo assim, tem um black e é isso mesmo. E hoje em dia, o black, isso daí é uma coisa de... Black tá na moda, né? Sim, hoje em dia tem essa coisa de todo mundo querer black, né? E todo mundo acha bonito, todo mundo tem o seu black de sua forma diversa. E é bonito realmente, né? Só que aqui
as pessoas julgavam, as pessoas olhavam e, pá, que aquele cabelo, não sei o quê. É, E hoje todo mundo faz. Hoje todo mundo acha normal, todo mundo faz, todo mundo acha bonito, né? Aí, essa questão desse empoderamento, raçuda, porque Nini é raçuda, né? Eu sempre dizia que, porra, eu sou fã de Nini, antes de eu começar a andar muito com Nini, compartilhar mais coisas assim, como a gente compartilha hoje. Eu dizia, eu sou fã de Nini, velho. Porque ela, tipo assim, ela conhece, vai da cara, conhece lugares. Tem a moto dela, pega a moto dela, some. E depois, assim, de um tempo que a gente começou a ter esse vínculo mesmo, hoje em dia eu não posso não só ver como ela é, né, o que ela faz, mas assim, estar com ela em alguns momentos, e é muito bom, me sinto seguro, confiante, e tipo assim, eu gosto de conversar com ela também, porque eu sempre falo em conversar com pessoas para absorver, né, as coisas construtivas, e ela tem muito a oferecer, né, tem muito a oferecer, e gosto muito, como eu disse, se eu fosse uma mulher e ela fosse um homem, eu queria que ela fosse meu namorado, porque, tipo assim, ela é muito de chegar e fazer, né, ela chegou lá com a moto dela, bora ali. Eu não sabia qual era o destino, peguei minha roupa, botei uma peça de roupa na bolsa e simplesmente montei na moto junto com ela. A gente foi parar em Santo Amaro, né? A gente voltou no outro dia, foi muito bom. E várias outras coisas que a gente já fez assim, dessa forma, né? Que eu acho massa. E eu aprendi também com ela, né? Que às vezes não é nem sobre a pessoa, né, não é nem sobre o lugar que a gente tem, é sobre a pessoa. A gente pode estar num lugar ruim, a gente pode estar no meio do mato. Mas se tem uma boa companhia, uma pessoa que uma boa companhia, né? A gente torna aquele momento bom. E assim a gente sai, a gente às vezes sai de noite, vai em algum lugar assim. Não tem ninguém, mas tem a gente. Entendeu? A gente faz aquele momento se tornar único. E a gente aprende um com o outro, né? Eu gosto muito disso daí. E isso é bom porque, tipo assim como eu reconheço isso, eu acredito que outras pessoas também reconhecem isso em Nini. E isso faz parte, dessa construção faz parte do que tu passou pra ela, né? Do que tu ensinou pra ela, né? E isso é de se orgulhar, né? Porque eu aposto que não é só eu que falo essas coisas Nini não boas. espera acontecer. Ela vai lá e faz. Ela vai e Ela vai faz, lá e né? faz. Ela não sabe assim qual vai ser o momento, mas ela vai e faz o momento. Então, em partes, eu acredito que eu tenha muito a ver com isso. Com certeza, porque o meio social influencia, né? Principalmente os pais, né? Quando os pais estão ali motivando, incentivando também, e ensinando, né? Porque os filhos são espelhos dos pais, né? Mas, Era para que nós chorássemos, porque nós éramos bem frágil na pobreza, sim, humilde, mas né? nós tomamos uma decisão. Quer dizer, eu tomei a decisão, eu vou fazer e fiz. E nesse meio tempo que eu falei que vou fazer e fiz, eu fiz acontecer Carlinhos e Nini, que para mim, muitas das vezes eu reclamo que Nini é muito sossegada, que Nini resolve fazer uma coisa assim, mas eu gosto do empoderamento dela, Massa. da ousadia dela.